Michael no Corinthians e Martim Orreda no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essas duas perguntas e te atualiza também sobre Gerson no Cruzeiro. Conversa deu uma bela avançada. Já o Flamengo não fechou, mas encaminhou a transferência, a venda de um lateral que já foi super importante. Para completar, falo sobre o São Paulo. A Inter de Milão interessada em jogador do Vasco. O Santos ouvindo não por atacante. Tem também notícias do Galo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em primeiro lugar, desejar um baita ano de 2026 para todos vocês, que 2026 seja o melhor ano das vidas de todo mundo que me acompanha, beleza? Agora sim, bora pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. A gente tem acertado pra caramba nas dicas que passa para vocês em relação aos jogos do dia. Nessa quinta-feira tô fazendo uma múltipla com 2 jogos. Preciso da vitória do Liverpool contra o Leeds, campeonato inglês. Preciso da vitória do Ipswich Town na Championship. O Ipswich é um dos melhores times da segunda divisão inglesa e enfrenta uma equipe na parte de baixo da tabela. Até por isso conseguimos uma odd de 2,19. Isso significa que a nossa fezinha mais do que dobra de valor caso bata. Para você pegar o bilhete prontinho, sem ter de procurar nenhum dos jogos, basta clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete aparece, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é exclusiva: o Fortaleza encaminhou a contratação por empréstimo de 1 ano do volante Ronald, que pertence ao Grêmio, atleta que disputou a Série B do ano passado pelo Atlético Goianiense. O próprio Atlético, além de Goiás, Juventude e a Chapecoense, agora na Série A, demonstraram interesse, mas o Ronald preferiu o acerto com o Lion. Já o Bolonha melhorou sua proposta e, de acordo com a imprensa italiana, está mais perto da contratação do zagueiro Freitas, que pertence ao Fluminense. Já havia contado para vocês que a primeira proposta de 5 milhões de euros havia sido recusada pelo Flu. A saideira do giro de notícias: Enzo Maresca não é mais técnico do Chelsea. O comandante chegou a um acordo com dirigentes do clube inglês e a rescisão do contrato aconteceu de forma amigável. Agora o Chelsea busca um novo treinador. Tomara que esse técnico não atrapalhe a evolução do Estevão com a camisa do clube inglês. Hora de falar sobre o Galo de olho em joia chilena. Vem de lá a notícia de que o Atlético está interessado na contratação do meia Lucas Assad. 21 anos de idade, veste a camisa 10 da Universidade de Chile. Temporada passada de 29 jogos, 10 gols e 6 assistências. Ele tem sido apontado como uma das grandes promessas do futebol chileno em bastante tempo. Meia canhoto, articulador, muita capacidade de criação de jogo. Passou por todas as categorias de base da seleção chilena. Repito, segundo a imprensa chilena, uma proposta nos próximos dias deve ser apresentada. Outro atleta indicado por Jorge Sampaoli. A avaliação hoje do Assad é de 2 milhões de euros. Haverá necessidade certamente de cifras superiores para que o negócio saia. Quero falar agora sobre o Santos, que ouviu não do Independiente Rivadavia em relação à proposta feita por Sebastião Villa. O Santos está muito preocupado em melhorar seu sistema ofensivo, especialmente porque o time já não funcionou tão bem ofensivamente em 2025 e perdeu o Guilherme negociado com o Houston Dynamo. Enquanto espera pelas respostas do Atlético em relação a Rony e do Cruzeiro em relação a Gabigol, o Santos fez proposta de 5 milhões de dólares ou 27 milhões e 400 mil reais ao Rivadavia por Sebastião Villa, atacante colombiano que já foi do Boca Juniors e fez temporada passada bem interessante com a camisa do pequenino Independiente Rivadavia, mas o clube argentino recusou a proposta do Santos e pediu 7 milhões de dólares para que o negócio avance. Difícil imaginar que o Santos gaste tanto dinheiro, até porque as tratativas com o Rony e Gabigol deram uma bela avançada e devem ser concretizadas nos próximos dias. Principal notícia envolvendo o Santos foi dada no dia 31 de dezembro do ano passado, ou seja, ontem, a renovação de contrato de Neymar por mais uma temporada. Quero falar agora sobre a Inter de Milão de olho em lateral direito do Vasco e da seleção brasileira. A informação que vem da Itália dá conta de que a Inter está disposta a comprar Paulo Henrique, lateral direito de 29 anos de idade, um dos principais jogadores do futebol brasileiro em 2025. A oferta giraria na casa dos 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. Vale a lembrança de que o PH em 2025 disputou 58 jogos com 4 gols e 8 assistências,
contrato até dezembro de 2027. Ele havia chegado, comprado do Atlético Mineiro por apenas US$ 1 milhão. Duvido que o Pedrinho tope vender o PH por apenas 5 milhões de euros. Apesar da idade mais avançada, o Vasco não vai conseguir encontrar ninguém que entregue tanto quanto ele por cifras tão baixas. Vai haver a necessidade da Inter de Milão certamente melhorar essa proposta para levar essa história adiante. Pergunta que eu deixo para você, torcedor vascaíno. Qual seria o valor justo para vender o PH? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo, que vai encarar o Paulistão muito à vera. Não vou dizer que o Campeonato Paulista será uma Copa do Mundo para o tricolor, mas do ponto de vista estratégico, o campeonato estadual com poucas datas, de 11 de janeiro a 7 de março, é extremamente importante. Vale a lembrança de que o Júlio Casares tem sido muito pressionado. Há, inclusive, um movimento pedindo o seu impeachment. Até por isso, ganhar um campeonato, levantar um título da volta olímpica, certamente garantiria um pouco mais de respiro ao Júlio Casares em seu último ano como presidente. Até por isso, o Júlio promete premiações altas a seus atletas e também foco total no campeonato estadual. A ideia na reapresentação do elenco marcado para essa sexta-feira é mostrar para todos que o São Paulo quer muito a conquista do Campeonato Paulista e vai brigar com todas as suas forças. Vale a lembrança de que o tricolor já tem 2 reforços assegurados para 2026. Chegaram o volante Danielzinho, ex-Mirassol, e o goleiro Coronel, ex-New York City. A tratativa com o Lucas Ramon está fechada entre Lucas Ramon e São Paulo. Ele assinou um pré-contrato, mas tem vínculo com o Mirassol até 5 de maio. Até por isso o tricolor tenta convencer o Mirassol a aceitar um jogador como compensação para que a negociação seja concluída por agora. A saideira sobre o tricolor, nessa reapresentação do time nessa sexta-feira, 12 funcionários serão diferentes. O São Paulo fez uma grande mudança no seu centro de treinamento da Barra Funda, com o objetivo de diminuir lesões, evoluir na recuperação dos atletas e fazer do ambiente muito mais profissional. E o Flamengo espera fechar nas próximas horas a transferência de Matias Vinha para o River Plate. O lateral já concordou em se mudar para a equipe argentina. Ele recebeu ligação de Marcelo Gallardo, que lhe prometeu a titularidade. E o Vinha precisa jogar com frequência para estar na lista final de convocados que vai disputar a Copa do Mundo da seleção uruguaia no meio do ano. Pois bem, no Flamengo ele se tornou a terceira opção atrás do Alexandro e também do Ayrton Lucas. O Vinha nem sequer foi relacionado e viajou com o time para a disputa do Intercontinental no mês de dezembro no Catar. Diante desse cenário, River Plate e Flamengo já concordaram com o modelo de negócio, empréstimo com opção de compra. Agora, os times tentam se acertar em relação às cifras. Quanto é que vai custar caso o River Plate queira comprar? Vai haver obrigação ou não de compra? O Flamengo pretende estipular algumas metas que, se batidas, transformariam esse empréstimo em obrigação de compra. As partes ainda devem se ajustar ao longo dos próximos dias. E o Cruzeiro está otimista para contratar Gerson, no que deve se tornar o reforço mais caro da história do clube. O Zenit pede 25 milhões de euros, o Cruzeiro topa repassar o Jonathan Jesus por 10 milhões de euros, ou seja, ainda vão restar cerca de 15 milhões de euros de investimento. Gerson quer muito voltar ao Brasil porque sabe que precisa estar aqui e jogando em alto nível para ter chance de participar da Copa do Mundo de 2026. O Cruzeiro apresentou o melhor projeto e é hoje o único clube grande interessado em pagar uma bolada ao time russo para que o negócio avance. Há 2 trunfos dentro do Cruzeiro: as presenças de Tite e Bruno Spindel. O técnico e o executivo de futebol trabalharam com o Gerson nos tempos de Flamengo e têm as melhores relações. O que ainda resta? O acordo de 15 milhões de euros entre Cruzeiro e Zenit ainda está sendo debatido, embora existam avanços nos últimos dias. Gerson também está precisando aceitar uma enorme redução salarial. Na Rússia ele ganha bem mais do que 3 milhões e meio de reais por mês. No Cruzeiro, sua realidade vai ser bem diferente e o Gerson já entendeu isso, embora ainda não exista um acordo financeiro sobre seu salário. À pressa, dentro do Cruzeiro, o sonho do dono da SAF da Raposa, o Pedro Lourenço, é de anunciar o Gerson nessa sexta-feira, dia 2, aniversário do Cruzeiro. É uma tradição de fazer do aniversário do Cruzeiro uma data especial com anúncios. Na temporada passada, por exemplo, Gabigol foi a grande figura desse dia. Dentro de campo a coisa não funcionou e todo mundo sabe que o Gabigol está de saída da Raposa. Hora de falar sobre o Corinthians. Michael, atacante do Flamengo, foi oferecido ao Fla. Rubro-negro busca interessados no Michael
mas essa procura tem sido complicada. Há dois motivos que tornam o negócio mais difícil. Primeiro, seu salário de R$ 1,5 milhão por mês. Depois, o Flamengo exige uma compensação financeira para negociá-lo. Pois bem, onde é que o Corinthians entra nessa história? O nome do Michael foi sugerido ao Corinthians, que gostou. Há dentro do clube a percepção de que o Michael pode ser esse atacante de velocidade que falta no elenco. Dorival Júnior é um entusiasta da ideia. Agora, o Flamengo e o Corinthians tentam chegar a um acordo. Ele viria por empréstimo ou em definitivo? Que compensação financeira o Corinthians ofereceria? O Michael topa reduzir um pouco o seu salário? Vale a lembrança de que o atacante está completamente fora dos planos do treinador Felipe Luiz. Desde 15 de novembro, o Michael jogou apenas uma partida, aquele jogo contra o Mirassol, a última rodada do Campeonato Brasileiro, em que nem o Felipe Luiz participou. O time principal do Flamengo já havia viajado para o Catar e aí entraram em campo atletas do Sub-20 e alguns poucos reforços, entre eles o Michael. Ainda assim, o atacante disputou na temporada passada 31 partidas com 2 gols e 4 assistências. A prioridade no Corinthians hoje é encontrar um zagueiro, um lateral direito, mais um meio-campista e 2 jogadores de velocidade. Há a percepção de que faltam atletas de lado do campo, especialmente depois das saídas de Thales Magno e também Angel Romero. A preocupação em relação ao ataque se tornou ainda maior. Quero fechar o vídeo para falar sobre a chance de Martín Orreda, meio atacante de 27 anos de idade que está arrebentando com a camisa do Orlando City, virar reforço do Palmeiras. Essa informação foi publicada nas últimas horas pelo site Nosso Palestra. A informação é de que o Palmeiras já fez uma sondagem e tenta avançar na contratação desse jogador, que pode se tornar um camisa 10, em substituição ao Rafael Veiga, que perdeu espaço e cogita-se inclusive sua negociação. Temporada passada do Orreda com a camisa do Orlando City foi muito boa. 42 jogos, 20 gols e 14 assistências. O cara teve 34 participações em gol em 42 jogos. Atleta que ainda havia estado pelo Racing, havia estado no Racing, no Huracan e no Godoy Cruz, todos os times da Argentina. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o Ricardo Moreira, que é o diretor executivo de futebol do Orlando City, para perguntar se existe alguma chance de negócio, e a resposta dele foi, abre aspas, não chegou nada do Palmeiras para o clube. E já dá para adiantar que o Orreda não sai. O argentino é tratado como um grande craque, o principal jogador do elenco do Orlando City. Até por isso, não há nenhuma intenção de sair. Hoje, o Orreda está avaliado em mais ou menos 20 milhões de dólares. Haveria necessidade de o Palmeiras investir bem mais do que esses 20 milhões de dólares para que a negociação saísse. Resta saber se Leila Pereira está com tanta disposição assim de encontrar seu camisa 10. Já havia contado para vocês que Matheus Pereira está nos planos do Verdão, meio atacante, cujo contrato no Cruzeiro se encerra em 30 de junho. A partir desse dia 1º, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado, embora o Cruzeiro assegure que o Matheus Pereira, se não ficar na Raposa, vai jogar no exterior. E você, preferiria Matheus Pereira ou Martín Orreda? Já usa espaço para comentário, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!